Olá, eu sou Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. Hoje a gente recebe aqui no Destaque ABC2 o professor Carlos Rota, professor de Bioquímica no Instituto de Química da USP, com doutorado em Cambridge, e que publicou recentemente, ao lado de outros autores, um paper na New Phytologist, uma revista de suma importância no ramo da botânica, e a gente vai conversar justamente sobre isso. Quais são os passos, como que é o processo para que uma pesquisa como essa seja publicada num periódico importante? As notícias que você se acostumou a ver por aqui, você continua vendo no canal Cristãos na Ciência. Então você pode se inscrever, que você vai continuar vendo, só que ela vai aparecer nos nossos shorts aqui no YouTube, além do nosso Instagram. Então fica ligado aqui no canal que você continua vendo um noticiário bastante bacana de divulgação científica. É só ficar ligado que a gente sempre tem novidade por aqui. Por hora, agora a gente fica com a nossa entrevista com o professor Carlos Rota. Então, para falar conosco sobre vida acadêmica, as pressões, como isso acontece, as pesquisas e também sobre a pesquisa recente dele, que saiu em revista importante, a gente está aqui com o professor Carlos Rota. Ele é professor associado do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP, doutor em Cambridge, em ciência de plantas. É isso mesmo, professor? Isso, o pessoal em inglês fala plant sciences, né, e não fala muito botany. Botany acaba sendo um termo mais tradicional, então aí eu fiz a tradução para a ciência das plantas. Certo. Que no fundo é botânica. No fundo é botânica. No fundo é botânica. E recentemente, aliás, assim, a ideia dessa entrevista começou por causa dessa publicação na área de relógio biológico de plantas, né? O ciclo circadiano de plantas, que vocês fizeram a pesquisa pela USP e foi publicada, foi matéria de capa, né? Foi publicada na capa da New Phytologist. É isso mesmo, professor? Isso, Vitor. Bom, primeiramente, olá a todos, né? Eu queria agradecer ao Vitor o convite de falar aqui para o podcast e quero agradecer a todos que estão ouvindo. E o nosso trabalho, ele acabou sendo exibido na capa da New Phytologist, né, que é uma das revistas científicas da minha área, né, da ciência de plantas, que é mais tradicional. Ela é uma revista muito tradicional, já tem algumas décadas de existência, e também acaba sendo, talvez por causa disso, uma das mais citadas, né? Então ela tem uma visibilidade muito grande, e ser capa traz uma visibilidade ainda maior. O que para um cientista é muito importante, né? A gente precisa que a nossa ciência seja conhecida pelos nossos pares e seja reconhecida pelos nossos pares. É isso que, no fundo, dá o valor das nossas descobertas. E aí, professor, especificamente esse trabalho recente, para a gente entender um pouco melhor, vocês trabalharam com canavial, cana-de-açúcar, e separando aí os indivíduos, o canavial em diferentes áreas e recebendo luz diferente de acordo com o dia, e a gente viu que tem uma diferença no relógio biológico de acordo com o que eles recebem de luz, dependendo do horário, é isso? Isso uma coisa interessante, né? A gente tinha no início desse trabalho uma curiosidade para saber como que uma planta, como o relógio de uma planta ia se comportar no campo. Porque a gente geralmente faz experimento em laboratório, que são condições muito artificiais. Geralmente, a luz acende de repente, depois a luz apaga de repente, ou a temperatura sobe repentinamente, desce repentinamente. E no campo a gente sabe que não é assim que funciona. A luz chega aos poucos, depois aumenta e depois diminui. Tem nuvens, tem variações durante o dia, e a gente queria entender como que o relógio biológico da planta ia funcionar nessas condições. E foi aí que a gente olhou para a cana-de-açúcar, que é uma planta muito importante para o nosso país, né? Ela é base da nossa bioeconomia. Então a gente ficou curioso em querer olhar
que acontece com a cana-de-açúcar no campo. Só que a gente teve um resultado muito estranho, né? No relógio biológico, ele tem alguns genes que eles sobem a sua quantidade, a sua expressão, que a gente chama, durante o dia e durante a noite. E esse baile digamos, de engrenagens do relógio aumentando de quantidade, diminuindo de quantidade, é o que gera a marcação de tempo, né? E o que foi curioso é que nossos experimentos, a cana-de-açúcar apresentava o gene que marca o amanhecer, que chama LHY. Ele, geralmente, em todos os experimentos que a gente vê, ele tem sua quantidade máxima logo no amanhecer. Assim, o sol aparece, logo depois, 1 hora depois, ele tem essa quantidade máxima. E o que a gente via na cana-de-açúcar é que essa quantidade estava aparecendo mais tarde, umas 3 horas depois do amanhecer. E isso para a gente era muito estranho, né? Às vezes o pessoal fala, mas 2 horas, isso não é nada num dia. Mas imagina só ter o dia começar 2 horas depois, né? Ou ter que tudo ficar mais atrapalhado, tudo muda, né? E é desse ponto de vista que a gente começou a pesquisar mais a fundo, né? A partir desse mistério. Por que que o relógio, o gene do relógio, né? Esse componente do relógio que deveria ter sua quantidade máxima logo no amanhecer, ele estava acontecendo um pouco mais tarde. Esse delay, professor, e aí eu estou tentando pensar do ponto de vista do produtor de cana-de-açúcar. Se você pensa em número de horas de sol no dia, você está pensando em 12 horas na média, vai. Pensando no equinócio, vai. Você tem 12 horas de sol. Um delay de 2 horas é perda de produtividade. Pode ser. Só que aí, no caso do produtor, tem várias coisas envolvidas, né? Porque você tem, digamos, você pode tentar evitar esse delay, mas talvez você tenha que diminuir a quantidade de planta no campo, e aí isso também dá perda de produtividade. A coisa é um pouco mais complexa, né? E aí vem a parte de como a gente resolve esse problema, né? Por que será que essas plantas pareciam estar atrasadas? E aí a gente desenvolveu uma hipótese para explicar isso, que era porque as plantas que a gente colhia, eu acho que quase todos os ouvintes já devem ter visto um canavial, né, aquelas plantas que crescem uma dos lados das outras, numa densidade super grande, né, não dá para você passar correndo pelo canavial sem muitos machucados, e a nossa hipótese é que era o sombreamento entre as plantas que acabava causando esse delay, porque quando o sol aparece, ele está baixo, né, no ângulo baixo, e os raios iluminam as plantas que estão na borda do campo, mas não aquelas do meio, que eram exatamente as plantas que a gente estava coletando. E só quando o sol aumenta o seu ângulo, ele sobe um pouco, é que ele acaba iluminando essas plantas. E isso que dá o sinal de amanhecer para as plantas. E essa foi a descoberta, né, que as plantas nem sempre obedecem o dia astronômico, digamos assim. Elas obedecem o dia que acontece para elas. Perfeito. Então elas acabam adaptando o metabolismo delas para um dia um pouco menor, exatamente porque o sol não chegou para elas ainda. Então, funciona de acordo com a incidência de raio solar, não necessariamente com as horas que a gente marcou no relógio. Isso, e na verdade é uma discussão que eu tive com os assessores, se é exatamente a incidência de raio solar ou a mudança de temperatura, que é outra possibilidade. Né? Tá, e aí complica um pouco mais a jogada. Nossa, complica bastante e para resolver isso vai ser um tempo ainda. Nesse sentido, professor, quando a gente começa a falar dessas complicações, porque a princípio, olhando o procedimento físico da pesquisa, pode até parecer que é uma pesquisa relativamente simples de meramente medição de ângulo de luz, a gente vê ali mede o quanto que gerou de repente de açúcar, enfim, pode parecer algo simples, mas na hora de isolar variável, de montar modelo, deve ser uma bela dor de cabeça para você chegar nas causalidades de fato da coisa, né?
Isso, para mostrar essa hipótese, não adianta você só fazer uma medida, você tem que fazer outros experimentos que mostrem a mesma coisa, né, a partir dessa mesma ideia. Então, esse primeiro experimento que a gente fez foi com essas plantas de 9 meses de idade, tinham mais de 2 metros de altura, e a gente comparou com plantas de 4 meses de idade, do mesmo canavial, né? Por sorte, a gente tinha coletado essas plantas também quando elas eram pequenas, era da altura do meu joelho, mais ou menos. Eu não tenho um joelho muito alto. Então, aos 4 meses, essas plantas elas não sombreiam umas às outras. E Perfeito. quando a gente mediu a oscilação dos genes, o LHY estava lá, com um pico logo no começo do dia. Então a gente falou, opa, tem alguma coisa que parece que a nossa hipótese está comprovando. Mas é óbvio, a gente coletou plantas de 4 meses e de 9 meses de idade. São estações do ano diferentes, são momentos do Uhum. desenvolvimento diferente. Podia ser só uma questão de, essa planta é mais velha ou o relógio está atrasado na planta mais velha. Então a gente tem que ver outros cenários onde isso aconteceria e para a gente comparar, onde fenômenos semelhantes aconteceriam, né? E aí a gente chegou, por exemplo, em pegar o canavial e coletar as plantas do lado leste do canavial, que são aquelas plantas que são iluminadas logo que amanhece, e do lado oeste, que são as plantas que ficam na sombra, pelo menos no amanhecer, mas elas ficam iluminadas no anoitecer, enquanto as outras ficam sombreadas. E a gente de novo viu o atraso nas plantas por causa do sombreamento de manhã. E aí, por fim, então é um terceiro cenário para testar a mesma hipótese. A gente pegou as plantas do lado leste e colocou um muro entre elas e as plantas do lado da linha seguinte, né? Certo. A princípio, as duas primeiras linhas são bem iluminadas, né? A gente toma esse cuidado. E esse muro foi basicamente um muro de madeira que a gente colocou, né? Então, ele já foi suficiente de novo para causar alteração no relógio. Perfeito. Então, a gente mostrou em 3 situações onde o sombreamento causava alterações semelhantes. E isso ajuda a gente a isolar as variáveis, né? Porque, por exemplo, nesses 2 últimos experimentos, as plantas tinham a mesma idade e estavam no mesmo campo. Foram coletadas simultaneamente. Então, isso ajuda a gente ir isolando algumas coisas. Aí você fala de plantas de 4 e de 9 meses de idade. É, trabalhar com a mesma hipótese, mas diferentes métodos de testagem da hipótese. Eu estou escutando esse relato, professor, e eu estou pensando no seguinte: essa sequência de experimentos, essa investigação, é uma investigação que leva tempo, no mínimo, sem falar no ferramental matemático necessário para lidar com tudo isso, e além disso, nas questões para você, nas questões laboratoriais mesmo, de mensuração, ou seja, tempo, orçamento, é difícil de trabalhar. E, ao mesmo tempo, você tem uma pressão como acadêmico para publicar. Uhum. Como que balanceia essas coisas? Não, para você ter uma ideia, né? Quando a gente estava discutindo esse podcast, eu fui atrás um pouco das datas. Quando a gente teve a ideia de olhar plantas no campo, a gente está falando em 2011, 10 anos atrás, né? Quando a gente manda um projeto para ser financiado. O projeto foi aprovado, felizmente, e aí a gente passa a conversar com a professora Mona Lisa Carneiro, lá da UFSCar, em Araras, para ela montar o campo para a gente. Ela vai plantar o campo em 2012. Tá, Então, a gente está em. Esse campo foi plantado em abril de 2012 e a gente fez a coleta em 4 meses, né, ou seja, em agosto de 2012, e em 9 meses, já é janeiro de 2013. Aí a minha aluna de doutorado, a Luísa Dantas, que é uma das primeiras autoras do artigo, ela analisa os dados, os primeiros dados, em 2013 e 2014. E a gente tem a hipótese sendo formada.
né? Porque primeiro a gente teve o resultado inesperado para criar a hipótese. Perfeito. Então a gente pegou, fez a hipótese, pensou, e aí a gente desenhou um experimento novo. E em 2015 que a gente testa o experimento do muro e do campo em dois diferentes locais. E lá para o final de 2015 a gente tem um conjunto de resultados. Tá? Certo. Aí vocês falam, poxa, vocês demoraram de 2015 até 2021 para publicar. Sim, porque nesse processo a gente depois tem que analisar os dados. Como a gente está trabalhando com um organismo muito novo, a gente tinha que entender o organismo, a gente teve que desenhar novos métodos, novas análises para entender nossos dados. A gente teve a ajuda da Camila Caldana, do Max Planck, que fez o metaboloma, mediu metabólitos da planta. Então a gente vai conseguindo aos poucos várias variáveis, né? E em 2019, final de 2019, a gente tinha uma versão do artigo pronta. A gente rodou pelas principais revistas da área e não foi bem aceito. E aí a gente fez mais um conjunto de experimentos com a Mayra Dourado, que é a outra primeira autora, né? Ela é a segunda autora, mas ela divide a primeira autoria com a Luísa, para juntar os dados dela ao artigo. Para o começo de 2021, a gente submeter essa nova versão e para passar por todo o processo de análise, pelo menos essa parte foi tranquila, que às vezes pode durar ano também, para a gente durar alguns meses, e até ser aceito. Né? Então, veja só, a gente tem um intervalo de 10 anos para algo ser construído. Mas também teve essa coisa de que a gente teve que construir do zero, né? A gente se deparou com uma hipótese nova, e isso tudo dificulta. Né? Quando você quer mostrar algo novo, algo que seja bem novo, algo que seja muito interessante, né? E por isso que teve uma publicação numa revista de impacto alto, muito considerada pelos pesquisadores da área, isso demora tempo. E o que não é muito compatível, muitas vezes, com a pressão de publicação, né? Que é a sua pergunta, né? Claro que tinha muita pressão para publicar. Por que esses resultados não foram publicados? E eu poderia ter publicado já em, sei lá, se quisesse, em 2014, antes da gente ter feito a hipótese, já tinha dado para publicar. Em 2016, 2017. Mas nunca teria tanto impacto quanto a gente conseguiu agora. E saber equilibrar isso, a velocidade de publicação com o impacto, é um malabarismo muito difícil na carreira de um cientista. Eu imagino, professor, e em certa medida isso nos deixa um tanto preocupados, e eu vejo um motivo que é um motivo justamente que você acabou de descrever. O impacto é importante e publicar numa publicação que tenha leitura, se você está pesquisando algo relevante, é importante também. E por outro lado, quantas pesquisas a gente não deixa de refinar, que seriam extremamente promissoras, e no meio do caminho a gente cede a essa pressão da publicação, e além de publicar num periódico que é de menor relevância, a gente acaba que perde o refinamento da pesquisa e perde a importância de uma descoberta real, porque a gente tem aquela pressão pela quantidade e a gente prematuramente publica e deixa um pouco aquela pesquisa que era extremamente promissora de lado, porque cumprimos o objetivo, né? Publicamos, vamos para a próxima publicação, porque para a carreira do acadêmico é importante você ter uma quantidade razoável de publicações. Né? Não, isso é completamente verdade. E eu devo admitir que eu não acertei completamente essa fórmula, né? Porque algumas publicações eu poderia ter soltado antes, né? Que poderiam ter ajudado a carreira, e essa realmente, poxa, a gente conseguiu um prêmio muito grande de volta. Mas se eu não tivesse conseguido esse prêmio, e seria muito razoável não ter conseguido, porque é competitivo, é uma área que depende de vários fatores, né? A gente teve bons assessores que avaliaram o artigo, mas eles foram todos muito conscientes do modelo, então eles fizeram colocações muito boas,
se você pega, sem querer, um editor ruim, você pega um assessor ruim, você pode perder o impacto por uma coisa que não está no seu controle, né? Então, Uhum. e aí toda essa espera poderia não dar tantos frutos. E é uma coisa que, assim, de certa forma é um jogo, né, professor? De certa forma, você aposta suas fichas em alguns números e em alguns casos dá certo. Agora, o que quando eu converso sobre isso, não só com gente das ciências naturais, eu vejo isso acontecer também nas ciências sociais, na economia, às vezes, o que parece é que o sistema tem alguns buracos, né? Que te pressiona a precisar jogar, que não necessariamente você precisaria sempre, né? Sim, é uma questão de como que a gente faz, como que você avalia, por exemplo, um pesquisador para você dar um projeto. Então, o pesquisador, como que funciona a ciência? Né? A gente tem que financiar as nossas pesquisas e a gente financia pedindo dinheiro para agências de fomento. A gente escreve um projeto, esse projeto é avaliado e aí a agência decide se vai financiar você ou não. Como que você faz isso? Geralmente, os assessores, né, que são nossos pares, né, nossos colegas, eles leem o projeto e dão um parecer. Então, eles falam, esse projeto é promissor, merece ser financiado, esse projeto não é promissor, não merece ser financiado. E no Brasil existe uma propensão muito grande a contar o número de artigos que um pesquisador publicou como um proxy da qualidade desse pesquisador. Uhum. Né? Então a pessoa lê e fala, publicou 10 artigos, ele é um pesquisador bom. Publicou 30 artigos, é um pesquisador excelente. Publicou pouco artigo, ele é um pesquisador ruim. Né? E qual é o problema disso? O problema é que isso, primeiro, ele não coloca, não se pergunta se esses artigos têm boa qualidade ou não, não se Uhum. pergunta se esses artigos têm impacto ou não, e isso favorece algumas práticas que não são muito saudáveis para a ciência. Uma delas é que a gente chama de ciência salame science, que é você pegar um artigo e picar ele em Uhum. pequenos artigos. Então, por exemplo, esse artigo que a gente tem, eu poderia ter picado ele em 3 artigos. E num cenário onde o assessor conta o número de artigos para você, que você publicou, 3 artigos é melhor que um. Então, apesar do impacto de cada artigo individual ser menor. Então, quando a gente tem essa visão do produtivismo, que a gente critica muito, né, que é essa visão de quanto mais melhor, a gente cria esses vícios que são muito ruins. E cria essa necessidade de você não poder esperar um pouco para o seu artigo ganhar o máximo de impacto possível e você publica ele prematuramente. No campo da teologia, e especificamente em ciências bíblicas, assim, é extremamente comum que se faça isso com as teses. O cara faz a tese de doutorado dele, e a tese de doutorado dele, para ter a publicação ou não, às vezes demora. E aí você faz o salaminho, você fatia a sua tese em diversos artigos, publica os artigos em periódicos diferentes, geralmente não os periódicos mais importantes, até que uma das editoras que tipicamente publica tese acabe publicando a tua tese completa. Isso é bastante comum. A gente vê bastante também no meu campo específico da ciência de estudos bíblicos, isso daí é quase que uma prática recomendada. Né? É uma coisa que talvez muita gente não goste de admitir, mas na boca pequena, vamos dizer assim, é algo que é comum que um orientador recomende que você faça isso, para dar o É, pontapé inicial na carreira e tal. isso, porque é realmente difícil, por exemplo, quando você está no começo da carreira. Vamos agora ver o ponto de vista do assessor, né? Você Sim. recebe lá um projeto, o currículo de alguém novo na carreira. Como que você vai avaliar essa pessoa se você não tem dados suficientes sobre ela?
E aí vem o outro aspecto, né? Porque a gente tem essa visão no Brasil de que o nosso dinheiro é muito escasso. De certa forma é escasso, principalmente se a gente for ver verba federal. Né? Eu sou do estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP que tem um pouco mais de dinheiro, mas então o que você faz? Em que será que eu vou apostar? Né? Nessa pessoa aqui tem um artigo que é um artigo bom, ou essa pessoa que tem 5 artigos mais ou menos? Qual que seria, onde que a gente tem um retorno mais garantido? E isso acaba gerando uma falha, né? Porque, por exemplo, na FAPESP, com essa questão de sempre contar número de artigos, sempre existe a crença, então, de que se eu pegar uma pessoa que publica mais ou menos, mas um número alto, né? Um número alto de artigos de média qualidade, se eu der mais dinheiro para essa pessoa, o que você vai conseguir? Que aumente a qualidade ou aumente o número? Essa é o grande X da questão. É, Pode acontecer qualquer uma das duas coisas, mas a chance de aumentar o número é enorme. Isso. E o sistema acaba se autoalimentando, né? Porque a pessoa aumentou o número, e aí, poxa, aumentou o número, então teve o retorno. Só que, na minha opinião, se você pega uma pessoa que publica pouco, mas de boa qualidade, e começa a dar dinheiro para essa Uhum. pessoa, a tendência é que essa pessoa publique mais e que mantenha a qualidade. A tendência é a qualidade continuar, né? Isso, isso. No final das Se o cara, contas, se o cara tem uma publicação na Nature, pode ser um outlier, pode ser que ele tenha dado certo naquela publicação e ele tenha N problemas pessoais que não leve a repetir o desempenho da primeira publicação. Agora, se o cara tem 3 boas publicações, não precisa ser na Nature, mas os caras têm 3 ótimas publicações, a tendência é que a quarta ele queira manter o nível, né? sim, não, mas é sempre difícil, né? Porque pode ser, a pessoa, o pesquisador, o assessor falar, não, mas essa pessoa teve sorte de estar num laboratório bom, ou essa pessoa teve a sorte de estar associada a um laboratório bom. Então, você acaba dependendo muito do prisma que o assessor bota na sua produção. Né? E assim, em termos de estratégia, eu vejo que a estratégia de publicar um monte no começo é uma estratégia mais segura do que a estratégia de você publicar menos com mais qualidade. Tá? E essa é todo o problema, né? A raiz de todo o problema. Né? Porque você vai selecionar uma pessoa que tem mais artigos, então essa pessoa acredita que publicar mais é melhor, e essa pessoa vai crescer na carreira e vai acabar selecionando esse tipo de pessoa. E uma coisa que é muito característica na pesquisa brasileira é que, e um pouquinho mais especificamente no estado de São Paulo, que a gente publica muito, muito artigo, e a gente vê isso, o crescimento da ciência brasileira na época, nos anos Lula, Dilma, e até um pouquinho do FHC, a gente vê a ciência crescendo o número de artigos, mas a qualidade não aumentando muito. Né? E chega um ponto em que a gente tem um pico de financiamento, e era lá que era para ver a qualidade começar a aumentar. E a qualidade não aumenta. Então a gente vê países como Argentina, como Chile, com uma ciência com muito menos dinheiro, com muito menos pesquisadores, muito menos artigos, mas com um impacto muito maior. E aí, então, a gente não pode mais falar de falta de dinheiro nesse nível. Né? É claro que no cenário atual, falta de dinheiro Sim. realmente estrangula, mas eu estava falando numa É, época que não era o limitante mais. a gente está olhando para a série histórica aí entre 94 e 2015, né? Não vamos falar a partir dos cortes que a gente teve que Isso, fazer de 2016 em diante, independentemente dos motivos ou do porquê que a política foi adotada. isso, porque os cortes também, né, só para ser justo, acabam incluindo um pedaço do governo petista, né, porque Sim. quando dá a crise do orçamento. Uhum. Mas a gente teve uma época lá, né, e em 94 a gente estava com o mínimo de financiamento, e aí
ele luta, o financiamento luta um pouquinho na era FHC, mas as condições do país permitiram, e a política governamental permitiram um aumento do financiamento ao longo dos anos, e a gente tem uma época em que a gente tinha muito dinheiro, a gente era referência da ciência internacional, a gente era referência em financiamento, porque vários países cortaram financiamento por causa da crise de 2008, né? 2008, e o Brasil continuou. Então o Brasil, naquele momento, estava no momento certo para dar um salto, né? Só que o que a gente viu é o aumento de número de artigos, mas não aumento de qualidade. E para mim, parte do problema é a maneira que a gente avalia a ciência, a maneira que a gente avalia os projetos. Isso é uma coisa que é bom, inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, né? Tem muita gente que nos assiste que está na graduação, é bom para entender mais ou menos como esse sistema funciona, mas é bom também para que a gente possa avaliar o próprio sistema, né? Entender como o sistema funciona para a gente poder navegar nele é importante, mas para que a gente, se eventualmente estivermos em posição de decisão um dia, sermos capazes de avaliar o sistema e entender aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Professor, olha, eu agradeço bastante, assim, acho que é uma conversa muito boa. Eu queria finalizar perguntando uma coisa que eu não perguntei sobre a tua pesquisa especial, a gente deu uma pincelada, e depois eu quero falar um pouco sobre como as pessoas podem te encontrar, porque eu sei que você também é um entusiasta da divulgação científica, então a gente fala um pouquinho disso também. Mas, especificamente, quando a gente descobre essas peculiaridades a respeito da cana-de-açúcar e do ciclo circadiano dela, para o produtor rural, isso tem impacto? Ele pode fazer uso desse tipo de informação? Eu acho que no momento não. A gente publicou um artigo bastante básico, de ciência básica, que é um artigo que, na verdade, tem um impacto para plantas além da cana-de-açúcar. Só que a partir disso a gente começa a desenvolver ideias que podem ser aplicadas. Então uma área que eu tenho começado a propagar chama agricultura circadiana, que é o uso do conhecimento do relógio biológico na agricultura. Então o nosso laboratório tem investido bastante nisso, os projetos novos são todos pensando em como fazer isso, né? Por exemplo, será que existe um horário ideal para se aplicar um herbicida? Ou será que será que a gente pode usar os conhecimentos do relógio biológico para selecionar linhagens melhores? Então, as pesquisas do laboratório estão indo nessa direção. Então, se der certo, a gente vai conseguir traduzir um pouco da ciência básica para a ciência aplicada. Perfeito, perfeito. E aí a minha segunda pergunta é, professor, quem quiser encontrar aquilo que você mesmo produz de divulgação científica, suas conversas sobre ciência, que eu, quando vejo lá o cientista no jardim, eu me interesso pelo que está escrito, mas eu não sei se todo mundo que nos assiste sabe o que é o cientista no jardim. Então, se você puder dizer como as pessoas podem te encontrar. Claro, a melhor forma de me encontrar na internet é no Twitter, né, na minha conta, Carlos Rota, @CarlosRota. Tem o handle, que é o Cientista no Jardim, que é uma brincadeira, né, porque anos atrás eu tinha um blog que chamava Brontossauros no Meu Jardim, que era um blog de ciência, e aí, com a morte do blog, eu acabei adaptando para Cientista no Jardim, e lá vocês podem me encontrar, eu sou bastante aberto, vocês podem conversar comigo e discutir o que vocês quiserem. Tá certo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o nosso chamado. Eu acho que para quem não entendia muito bem como funciona essa dinâmica de publicação, dá para vislumbrar como as coisas funcionam, né? Especialmente no ambiente de São Paulo, mas acho que para quem está em outros lugares do Brasil também. Eu agradeço bastante a contribuição e eu espero realmente que o Instituto de Química da USP... vocês continuem publicando coisa de relevância, viu? Claro, muito obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão nos ouvindo. E você que nos acompanha aqui, saiba que nós sempre temos entrevistas como essa no Destaque ABC2 e durante a semana
aqui mesmo no canal do YouTube, a gente tem o noticiário. Então você acompanha os nossos shorts, que a gente sempre tem alguma coisa rápida de noticiário científico para você. Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima, obrigado por nos acompanhar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.